Paz do Senhor, meu irmão amado, amado no Senhor. Que Deus possa estar abençoando você, sua casa, tudo que está ao seu redor, e que o teu coração continue firme, né, diante do Deus Todo-Poderoso que servimos porque Ele é amor, bondade, misericórdia, compaixão, interessadíssimo nas nossas vidas e trabalhando para a completa salvação de todo o nosso ser. Vamos orar. Te louvamos, Deus, por mais um dia de vida, te louvamos pela Tua graça que nos alcança, te louvamos pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos também pela Tua palavra entre nós, palavra vivificadora, libertadora, consoladora, palavra que edifica, que fortalece a nossa alma. Alimenta-nos, pois carecemos deste alimento, alimento cheio de tutano, de poder e de força. Nós estamos aqui com os nossos corações abertos para receber a Tua palavra. Venha, ó Deus, e glorifica o Teu nome nas nossas vidas e na igreja, através da Sua palavra. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês, neste dia, algo que Deus colocou no meu coração sobre uma das cartas às igrejas da Ásia, escrita no Apocalipse. E a igreja em referência à igreja de Éfeso. E o texto está em Apocalipse 2, do 1 ao 11. Vamos ler a palavra do Senhor, do 1 ao 7, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo tempos incomuns, não é? Nós estamos vivendo tempos nunca vividos antes, nesse lado ocidental do planeta. Desde que se estabeleceu esta pandemia, com as regras impostas pelo governo em relação ao social, ao isolamento social, o fechamento das igrejas, a interrupção da comunhão, muitas coisas aconteceram no nosso meio. E em tempos em que a igreja deveria se fortalecer, ela acabou, na sua maioria, se enfraquecendo, não é? Porque há um peso muito grande na comunhão, há um peso muito grande no ajuntamento, em favor da fé, em favor da perseverança, em favor do trabalho. E a pandemia nos tirou isso.
A pandemia, ela nos tirou o trabalho, o servir, né? A pandemia nos tirou a unidade corporal, presencial, o ajuntamento no culto da adoração. E nós poderíamos bem ter feito, pelo menos nesta parte dos cultos presenciais, nós poderíamos ter sido mais arrojados, mais prestativos, nós poderíamos ter tido uma responsabilidade maior na adoração. Mas já vínhamos meio fragilizados, e agora, sem o ajuntamento, as coisas acabaram se complicando. E nós estamos vendo ainda pânico, ainda medo, não é? Eu estava lendo alguns posts do pastor Renato Vargas, que eu admiro bastante. Ele sempre ministra lá nas conferências da Fiel, e ele disse do novo perfil da igreja hoje, né? O novo momento que estamos vivendo, e resume bem a apatia que a igreja vive hoje. Quer dizer, quando eu digo igreja, eu digo a maioria da igreja, viu? Porque nós não podemos fazer do que vemos uma regra geral, não é? A igreja brasileira, não, uma grande parte dessa igreja. Então ele diz assim: você no novo evangelho, no novo momento, você pode ir ao shopping, você pode ir ao mercado, você pode passear, você pode trabalhar, você pode até fazer um lazer, você só não pode ir na igreja, porque ir na igreja é perigoso. É perigoso. Então, muitas pessoas se esconderam atrás dessa pandemia para mostrar de fato o que é o coração, né? E eu fico pensando muitas vezes, e a fé? O que é a fé, né? A fé que Cristo mesmo disse: porventura acharei fé na terra quando voltar. Às vezes vivemos picos grandes de confiança, e às vezes nós vivemos coisas assim, rasteiras de confiança, de fé, né? Ora estamos cheios de fé e ora não confiamos, ora estamos com medo. Eu ouvi também o pastor Davi Munhoz da Betel dizendo que o medo é uma das armas poderosas do diabo em direção aos crentes. E citando isso, ele fala do Salmo 37, que Davi diz que mesmo que uma guerra se levante contra ele, ele não temerá, porque o Senhor é a sua fortaleza. Então o diabo, ele usou deste momento de pandemia, ele usou deste momento de incertezas para semear o medo no coração dos crentes. E nós estamos vendo aí um grande número de crentes medrosos que não vão à igreja porque tem medo de pegar a pandemia, pegar o coronavírus, a Covid, mas que não tem medo de ir para outros lugares. Então nós estamos fragilizados, nós temos que admitir isso, se é que queremos restauração nas nossas vidas e nos nossos corações, se é que nós desejamos ainda oferecer a Deus um serviço digno, obras dignas, trabalho digno daquilo que Ele é digno, daquilo que Ele realmente merece. Então vamos aqui ao texto, extrair algumas lições para as nossas vidas em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Em primeira análise, a carta é escrita ao anjo da igreja, o pastor da igreja, aquele que cuida do rebanho, aquele que deve fazer a igreja trabalhar, aquele que incentiva, aquele que anima, aquele que está sempre na frente, né? E pelo seu testemunho ele contagia
as pessoas às quais ele comanda. Ele é o primeiro a ter uma vida de santificação, de purificação, regrada aos pés de Cristo. O pastor da igreja é o anjo da igreja. E Deus conhece tudo o que acontece no coração do pastor na igreja. Ele conhece suas intenções, o seu trabalho, ele conhece suas motivações, as suas motivações. Eu me lembro de um pastor que dizia que mais de 90% das nossas motivações espirituais são pecaminosas. Foi um choque muito grande aquele dia que ele falou esta verdade. Eu digo verdade porque você precisa compreender para assimilar que é verdade. Então ele colocou para os líderes e os pastores: veja bem, quando você está num domingo responsável pelo culto, o que é que você faz? Você vai na palavra, você ora, você pede orientação a Deus. Mas veja no domingo ou em qualquer outro dia que você não é responsável por aquele trabalho, você percebe que as suas ações são totalmente diferentes? Você não ora, você não busca Deus. Então aquele dia que você orou e buscou, você orou por causa da responsabilidade. Você não orou e buscou por amor. E tudo que não é feito por amor tem uma motivação pecaminosa. É feito por várias outras circunstâncias, não por amor. Então eu entendi que eu, como pastor, eu preciso trabalhar esta condição na minha vida. Eu preciso trabalhar essa verdade na minha vida. Fazer tudo por amor, para que não haja motivações pecaminosas, que eu não faça as coisas por causa do ministério que tenho, por obrigação ao ministério que tenho. Então, o anjo da igreja aqui é um ser conhecido de Deus, mas se você estender em aplicação a toda a igreja do Senhor, Deus também conhece o teu coração, e Deus conhece todos os nossos corações, e Deus conhece também todas as nossas motivações, todas, tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos, tudo que fazemos, está sempre diante de Deus. Então Deus fala com ele, Jesus Cristo fala com ele, e fala primeiro para ele das suas virtudes. Deus conhece também as virtudes de cada crente, de cada pastor. Então ele faz um relato para esse pastor das suas virtudes. Vamos relembrar aqui a leitura que fizemos. Veja bem, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, e que não pode suportar os maus. Você pôs a prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentiroso. Tens perseverança, por causa do meu nome sofrestes, e não desfalecestes. Nós vamos ver de início 8 virtudes nesse pastor. 8 virtudes, não é pouca coisa, não é, irmãos? Não é? Você olha para o seu coração e você consegue enxergar virtudes. Quais são as virtudes que você conhece de você? E quais são as virtudes que você percebe que Deus conhece em você? Quais são as virtudes que Deus conhece aqui no Daniel? Né? Elas estão diante de Deus? São mais virtudes, são mais defeitos? O que Deus vê em mim? Qual é o quadro que Deus vê sobre a minha vida? Ele é favorável ou ele é desfavorável? Né? O que Deus precisa fazer para me transformar de uma maneira tal que Ele veja também grandes e muitas virtudes na minha vida? Então, este homem é um homem comprometido com as coisas do reino. Ele é comprometido com o que Deus colocou na sua mão. Deus conhece seu trabalho, Deus conhece as suas obras,
e Deus vê que ele é perseverante. Irmão, ser perseverante nos dias de hoje é para poucos, porque a perseverança, ela exige de nós vencer momentos ruins, momentos maus, momentos como esse aí da pandemia que estamos vivendo. A perseverança, ela nos leva a ter paciência. A perseverança é um instrumento da esperança. Então a perseverança é uma grande virtude, tanto é que a própria palavra de Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então este homem aqui é um homem perseverante, e na sua perseverança ele aprendeu a sofrer por Cristo. Mas a perseverança, ela nos leva a continuar a nossa luta, a continuar o nosso trabalho, a perseverar, a continuar nas nossas obras, mesmo que em sofrimentos, por causa do amor que temos a Cristo Jesus. Nessa perseverança também, eu coloco a perseverança no ponto central de todas essas virtudes, porque as coisas, elas giram através deste homem perseverante. Ele colocou em prova aqueles que se diziam apóstolos, e eles não eram apóstolos, e eles na verdade eram homens mentirosos. Nós estamos aí hoje nesse dia com uma gama muito grande de apóstolos, mas se você pôr na peneira não sobra nada, irmão, não sobra nada. Da mesma maneira, na igreja de Éfeso, pessoas que se diziam apóstolos, mas foram achadas mentirosas, nós podemos ver nesses dias de hoje. Muitos se levantam aí como apóstolos, mas não são apóstolos coisas nenhuma. O apostolado é coisa única dos discípulos que estiveram frente a frente com Jesus e que receberam dele mesmo o Evangelho de Cristo. Esses são os verdadeiros apóstolos. Nós estamos sendo trabalhados para sermos discípulos de Cristo, não apóstolos. Nós somos arautos, nós somos pastores, nós somos líderes, mas não apóstolos. Então, o caráter desses homens era um caráter duvidoso, e ele confrontou. E não é fácil você confrontar, irmãos, não é fácil. O confrontamento exige autoridade espiritual, o confrontamento exige vida aos pés de Cristo, porque as pessoas, elas não querem ser confrontadas, elas não admitem ser confrontadas a não ser por Deus, Mas os homens que Deus levanta aqui como os pastores não são homens instruídos para edificar, consolar e confrontar as pessoas, exortar as pessoas. Elas querem ser consoladas, elas querem ser edificadas, mas não confrontadas. Mas este homem perseverou na confrontação daqueles que não eram apóstolos. E a perseverança aqui, ela está ligada intimamente com a palavra não desfalecer. Ele não desfaleceu, ele continuou firme, ele continuou trabalhando. E Cristo, ele evidencia essas virtudes na vida desse pastor, desse anjo na igreja de Éfeso. Graças a Deus que as pessoas más eram confrontadas, mas quando há confronto, irmãos, sempre haverá um confronto para o arrependimento, tá bom? Nós nunca confrontamos para julgar, mas confrontamos para o arrependimento. Então aí estão as virtudes deste anjo da igreja em Éfeso. Há mais uma virtude ainda que está no versículo
6. Tenho a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas? Há vários ramos de estudos aí em relação aos nicolaítas, e de que Nicolau tinha se convertido ao Evangelho, e depois de convertido ao Evangelho, ele começou a lançar tropeços aos filhos de Israel. E esses que foram alcançados com esses tropeços formaram o grupo dos nicolaítas. Mas para a gente entender bem, você vai comigo aí na carta à igreja em Pérgamo. Olha que interessante, no versículo 14 do capítulo 2, quando ele, escrevendo ao anjo da igreja em Pérgamo, ele diz assim: tenho algumas coisas contra ti. Versículo 14: tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, quando Jesus fala à igreja de Pérgamo, ele relaciona Balaão com os nicolaítas, porque Balaão, ele foi um instrumento para lançar tropeços aos filhos de Israel. Foi ele quem incentivou o rei a pegar as mulheres, que não eram israelitas, e se infiltrarem no arraial para sensualizar e perverter os israelitas. E isso de fato aconteceu. Então, veja bem, existem sempre pessoas que se infiltram na igreja. São verdadeiros instrumentos de Satanás para lançar tropeços para o povo de Deus, para levar o povo de Deus à sensualidade, para levar o povo de Deus à prostituição, para levar o povo de Deus aos prazeres da carne, sejam quais eles forem. Então, os nicolaítas eram esta casta, este grupo que se infiltrou dentro da igreja e lançava tropeços ao povo de Deus. E isso se tornou comum durante toda a história da igreja, até os dias de hoje. E mais em evidência, nós estamos cheios de nicolaítas. Nós estamos cheios de pessoas que lançaram tropeços ao povo de Deus, que sensualizaram, que massagearam o ego e massageiam o ego das pessoas, que lançam as pessoas para as concupiscências da carne, dizendo que o corpo não é responsável, que o importante é o espírito. Esqueceram-se de que nós somos templos do Espírito Santo. E a igreja está vivendo, a sua maioria vivendo uma grande sensualidade, se deleitando nos prazeres da carne e vivendo como ímpios. Os nicolaítas são instrumentos do diabo para fazerem crentes viverem como ímpios em toda a sua maneira de ser. Então nós precisamos ter cuidado, porque Deus odeia isso. Ele diz para o anjo da igreja aqui em Éfeso: tenho a favor de ti que você odeia as obras dos nicolaítas, e eu também as odeio. Então nós precisamos ter cuidado com os nicolaítas do século 21.
Eles não têm compromisso com Deus, eles não têm compromisso com purificação, com santificação, com arrependimento. Então, cuidado, meu amado irmão, cuidado. Então nós vamos ver 8 mais esta 9 virtudes neste anjo da igreja de Éfeso. Mas, sempre tem um mas, né? Mas, porque ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Mas Jesus diz assim: eu tenho contra ti uma coisa. Isso deve fazer o nosso coração temer e tremer diante de Deus. Temer e tremer, irmãos. Quando Deus fala, eu tenho uma coisa contra ti. Feliz é o crente que ainda ouve a voz do Espírito. E feliz é o crente que ainda pode ouvir, eu tenho uma coisa contra ti. Porque quando o crente se acha bonzinho, quando o crente acha que não está fazendo mal para ninguém, que ele está no cantinho dele, né? Que ele vive a vida dele, ele está correndo sério risco de conhecer o inferno. Mas quando ele olha para si e ele vê as suas pecaminosidades, suas atrocidades, e Deus dizendo: olha, isto luta contra você, eu tenho isso contra ti. Ele é um bem-aventurado, porque Deus está procurando a restauração desse coração. E quando Deus se aproxima desse anjo da igreja e de toda esta igreja, digo, eu tenho isso contra ti, é para temer e tremer diante dele, porque aquilo que Deus tem contra mim é aquilo que está me levando para o inferno, é aquilo que está me distanciando dele, é aquele que não me permite ter comunhão com ele. Então, apesar de ser um homem virtuoso em muitas coisas, Deus tem alguma coisa contra ele aqui, e Deus já fala logo, para que ele não fique pensando: mas o que é, Senhor? O que tu tens contra mim? E Deus fala assim: aquilo que eu tenho contra ti está aí escrito no versículo 4. Você deixou o teu primeiro amor. Isso é muito comum na nossa vida. Isso é muito comum na nossa vida. Tanto é comum na nossa vida que nós estamos vivendo isso durante esta pandemia. E eu me incluo, irmãos. Não pense que eu sou melhor que vocês, não. Não pense. Eu me incluo, porque eu me vejo muitas vezes trabalhando sem amor. Eu me vejo muitas vezes na obrigação do ministério. O pessoal pode achar: olha o pastor Daniel, como ele persevera, olha o pastor Daniel como trabalha, olha o pastor Daniel como... Não, irmão, muitas vezes estou fazendo com a força do meu próprio coração, num dispositivo mental, mas eu preciso ser verdadeiro para com Deus, para que haja arrependimento, para que haja um renovo, uma transformação. Nós todos deveremos ser assim. Nós todos, se nós tivéssemos esta atitude de reconhecer que muitas vezes nós deixamos o primeiro amor, nós seríamos crentes melhores. Nós seríamos crentes melhores. Então você deixou o seu primeiro amor, e deixando as primeiras obras. Então eu preciso entender o que é o primeiro amor. Do que Deus está falando aqui do primeiro amor? Você vai me entender quando você pensar no seu casamento. Pense aí no seu casamento, no começo de tudo, não era muito mais ávido, as expectativas eram ardentes, a paixão era ardente, o relacionamento era ardente, os beijos eram ardentes, o abraço era ardente, o relacionamento, a comunhão não era ardente.
É o primeiro amor. O primeiro amor está associado ao casamento, porque a igreja se casa com Cristo. Cristo se casa com a noiva. Então, quando se dá esta unidade, esta união, há um amor ardente. E o que expressa o perfil do primeiro amor é a simplicidade, é a pureza. Isso aqui expressa o primeiro amor, simplicidade e pureza, irmãos. Nós somos de Cristo e Cristo é nosso. Nós não dividimos nada. Cristo é absoluto na nossa vida. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, fazemos por Ele, para Ele, na sua simplicidade, na sua pureza. Os corações são tementes a Deus. São tementes. Porque todas essas virtudes, elas podem ser feitas e podem ser vistas na igreja, mas sem amor, apenas por uma responsabilidade. E Deus não quer isso. Deus quer que nós vivamos plenamente no amor, no primeiro amor. Isso me obriga a fazer a leitura de Coríntios. Vamos procurar aí Coríntios, como eu disse para vocês, né? Vamos procurar aí no livro de Coríntios o que é de fato essa simplicidade, o que é de fato esse amor, irmãos. Vamos ver aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Você percebe, irmão, o que é o amor? Eu não posso fazer nada a não ser fundamentado no amor, e principalmente a obra de Cristo. A obra de Cristo. Eu não posso caminhar com a minha força, porque uma hora eu vou claudicar. Eu não posso caminhar com o meu conhecimento, porque uma hora eu vou cair. Eu tenho que caminhar fundamentado no amor, na simplicidade, na pureza, no caráter transformado, na ideia de que Deus realmente, Ele é o precursor de todas as coisas. É que Ele quem é o dínamo da minha vida. É Ele quem me energiza. Nada eu posso fazer por mim mesmo. Deus não aceita isso. Nós precisamos fundamentar todas as nossas ações, todas as nossas obras, todo o nosso trabalho, todo o nosso sofrimento por Cristo, no amor a Ele. Nós temos que enfrentar os inimigos no amor a Ele, tudo girando em torno de Cristo. A glória é a Ele. Quando nós não fazemos isto, irmãos, nós não estamos dando glória a Deus. A glória é dada somente a Cristo, somente a Cristo. O amor deve perseverar. O primeiro amor é o abandono de tudo por um amor que também abandonou tudo. Você não tem como valor a sua própria vida, você abandona tudo por aquele que abandonou tudo. Cristo não abandonou tudo.
Ele, em forma de Deus, não teve por usurpação ser a Deus. Ele não se esvaziou de si mesmo. Tomou a forma de servo e se fez semelhante aos homens. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Bem assim somos nós. Nós abandonamos tudo. Nós esvaziamos de nós mesmos. Nós tomamos a forma de servo. Somos obedientes. E fazemos a obra do Senhor com destreza. Então ele diz, olha, você está fazendo tudo isso. Isso é bom. Mas você tem que fazer alicerçado no abandono de você mesmo. É sério isso, meus irmãos? Quem poderá entender essa mensagem? Quem poderá entender, hein, irmãos, esta mensagem? Quem poderá entender esta verdade? Senhor, cubra a minha vida para que eu possa entender isso. Cubra. E a coisa é tão séria que a seguir Cristo fala, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando é que você deixou de trabalhar no primeiro amor? Quando é que você deixou de viver o primeiro amor? Quando é que você começou a fazer tudo com a tua força? Isso não me agrada, eu tenho contra ti isso. Então perceba bem quando é que você caiu. Perceba bem quando é que você parou de viver na pureza e na simplicidade do Evangelho. Quando é que você parou de abandonar todas as coisas? Arrependa-se e volta às primeiras obras. E volta a fazer tudo como era no começo. Esse é o clamor de Deus no meio dessa pandemia, irmãos. Este é o clamor de Deus no meio dessa pandemia que estamos vivendo, que está nos levando a uma frieza de fé inconsolável, sofrida, doída. O primeiro amor já era difícil nessa pandemia, então. Não se engane, não vamos nos enganar. Nós estamos muito envolvidos com tantas coisas, mas deixamos de nos envolver com Deus. E quando nos envolvemos, envolvemos sem amor. Que lástima! Porventura acharei fé na terra quando eu voltar, irmãos. Isso dói em nosso coração. Isso dói, isso faz o nosso coração sofrer diante disso. Nós vivemos coisas que as verdades foram trocadas, vivemos em verdades, vivemos em grandes mentiras espirituais, produzidas pelos nicolaítas. Vivemos a depravação da palavra de Deus. Vivemos o questionamento da palavra de Deus em tantas evidências no século XXI. Vivemos a defraudação e depravação da palavra de Deus. Quem poderá se salvar nesses dias que estamos vivendo aí de pandemia? Faço um apelo a você, irmão, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. E Deus tem aqui um julgamento para o anjo da igreja se ele não se arrepender. Ele diz: se você não se arrepender, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres, eu tirarei você do seu ministério. É isso que ele está falando. Eu não quero ninguém que me sirva dessa maneira, sem amor. Sem amor. Há um tempo, Deus é longânimo, viu, irmãos? Deus é longânimo para nós. Deus é longânimo. Ele tem muita paciência para nós, mas Ele exige arrependimento. Arrepende-te, porque senão em breve virei a ti e te removerei do seu candeeiro. Eu tirarei de você o seu ministério.
você não estará mais apto a trabalhar, não na minha autoridade, não com o meu chamado, não com a minha escolha. E Deus já tirou tantos, viu, irmãos, que estão fazendo aí pela força, pelo braço, mas que não tem nenhuma autoridade de Deus. Não tem nenhuma autoridade. Removerei de ti o teu candeeiro. Nós devemos ser levados a uma reflexão nesta hora. O que eu tenho feito? Eu tenho feito por amor. O que eu tenho feito agrada o coração de Deus, glorifica o coração de Deus. Seja no meu pastorado, é o pastorado primeiro. Seja no teu ministério, na tua liderança, né? Seja no teu serviço dentro de um ministério. Você percebe a aprovação de Deus? Então, se você percebe que está em falta com Deus, nesta questão do amor, dobre seus joelhos, confesse a Deus e peça perdão, e peça para que o Espírito Santo possa levantá-lo, reanimá-lo, revigorá-lo, e que o fundamento de tudo na sua vida seja o amor. E que nós possamos estar diante de Deus em amor, como nesse estudo agora. Então eu tenho que fazer uma reflexão na minha vida. Por que eu estou fazendo esse estudo? É por causa da responsabilidade. Muito disso tem nos estudos que faço. Mas eu preciso também buscar a Deus por amor. E eu espero que nas minhas responsabilidades diante do povo de Deus, elas estejam adornadas com amor. Porque muitas vezes eu vou precisar buscar Deus para mim, para me edificar, para me fortalecer, para ser confrontado, sem necessariamente transmitir isso para a igreja. Então que Deus te abençoe, que Deus fortaleça todo o teu ser, meu irmão, para que tu sejas uma bênção, vivendo um cristianismo sem obrigações, mas um cristianismo fundamentado no amor. Trabalhando todas essas considerações a nível de praticidade, viu, irmãos? O que eu estou fazendo aqui com vocês é a praticidade. É lógico que você não vai encontrar nos comentários de estudos apenas a praticidade. Existe o conteúdo teológico, o momento que está vivendo, dentro do contexto do livro de Apocalipse. Mas eu estou trabalhando essa praticidade de hoje, viu? Eu queria também dizer para vocês que quando Deus fala do arrependimento, logo depois Jesus fala assim, na verdade, eu já falei sobre isso para vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja aí, no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é o que eu falei no começo. Ele começa falando ao anjo da igreja e ele termina falando a toda a igreja, ao anjo que está na igreja, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe, irmãos, mesmo que muita gente possa não acreditar, eu acredito que o Espírito Santo está sobre a minha vida e falando com você, porque senão Deus não me permitiria estar aqui, não. Muitas vezes até sem amor, tenho pregado e tentado pregar o Evangelho de Cristo Jesus, para que ninguém de vós seja enganado.
E eu preciso ouvir a voz do Espírito, o que o Espírito está dizendo à igreja, o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. O que o Espírito está dizendo a você hoje? Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, arrependa-se, veja no dia que você caiu, que você parou de trabalhar no primeiro amor. Porque talvez tudo que você faz, todas as suas virtudes, geradas em você mesmo, não tem valor nenhum. Então o Espírito diz mais: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Sim, aquela mesma árvore da vida, que está lá no paraíso de Deus, que Adão tinha livre acesso a ela, e que depois do pecado foi selado o jardim do Éden, para que nenhum pecador tomasse o caminho da árvore da vida e, comendo do fruto, fosse pecador eternamente. Então, aquele que vencer, Deus abrirá de novo o caminho da árvore da vida, aleluia, que está no paraíso de Deus, o caminho da árvore da vida. Você vai novamente se alimentar com o fruto da árvore da vida. Cristo é o nosso fruto, irmãos. Cristo é a nossa comida. Cristo é o nosso alimento. Eternamente vamos nos alimentar nele, dele e por ele. Se nós vencermos, se nós olharmos para o que Cristo falou aqui, do primeiro amor, das obras do primeiro amor, se formos voluntariosos, voltarmos à simplicidade do Evangelho, voltarmos à pureza do Evangelho, Ele nos dará a comer da árvore, do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não é bênção para nós isso, irmãos? Não é bênção para você? Então levante-se no meio dessa pandemia, volte a congregar, se una com seus irmãos, volte a trabalhar, expresse amor a Deus, expresse amor aos irmãos, expresse amor aos que estão necessitados. Deixe de se justificar. A autojustificação tem endereço certo, o inferno. Mas a justificação por Cristo tem o endereço certo, os céus, o fruto da árvore da vida. Volte, irmãos, mais uma vez eu digo, volte à singularidade, à simplicidade, à singeleza do amor de Deus, à pureza do amor de Deus. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida, que lhe dê graça, que lhe dê força e que lhe dê ânimo na caminhada. Amém? Não se esqueça, domingo, a ceia do Senhor. Vai preparando o seu coração, irmão. Vai trabalhando com Deus para que Ele possa tirar toda a margem de pecado, tudo aquilo que não procede dele no seu coração. Vai trabalhando nesses dias até que você chegue no domingo na igreja com alegria para participar desse banquete espiritual. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque tu és poder e vida, salvação e libertação. E te agradecemos porque o Senhor continua insistindo conosco, ministrando nos nossos corações. Que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos voltar às primeiras obras, que possamos nos arrepender de ter deixado a simplicidade e a pureza do Evangelho, a paixão por Cristo Jesus, e voltarmos a Ti através
da operação do Teu Espírito Santo, renovados, fortalecidos e cheios de amor, trabalhando, Senhor, em prol do reino dos céus. Continua conosco, Senhor, é a nossa oração. Dá-nos graça e vitória em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te fortaleça, no nome de Jesus.